a igreja me celebre. E aí eu parei o que eu estava fazendo, o Tarcísio estava no quarto, e eu corri até ele, e eu falei assim, o Espírito Santo acabou de falar comigo. Ele quer que a igreja dele o celebre. E aí o Espírito Santo me levava justamente ao salmo que foi lido na abertura deste culto, que é o Salmo 100. E no início desse salmo declara, o bispo Antônio leu, que todos os moradores da terra, eles têm que celebrar, jubilar ao Deus de Israel. Ou seja, tendo entendimento ou não, tendo discernimento ou não, sendo crente ou não, sendo cristão ou não, é uma ordenança que não vem da terra, mas ela vem do alto, ela vem do céu, ela vem do trono de glória, ela vem do trono de graça, e a ordenança que vem do alto é essa: todos os moradores da terra, eles têm que me celebrar. E aí no finalzinho desse salmo, a orientação, a ordenança, a direção já é para mim e para você. Se os moradores da terra que não são crente têm essa responsabilidade, imagina eu e você. Porque no final do salmo deixa claro assim, que todos aqueles que entram pela porta, a porta da casa de Deus, a porta chamada igreja, eles têm que entrar pela porta de cabisbaixo, eles têm que entrar pela porta com a mente distraída, eles têm que entrar pela porta para cumprir uma religiosidade ou um compromisso com o homem, com a mulher, não. Todos que entram pela porta da casa do Senhor, eles têm que entrar com louvor, eles têm que entrar com louvor. E ainda a palavra continua ensinando que nós temos que entrar pela porta e nós temos que estar nos átrios da casa do Senhor com hinos e com cânticos espirituais. E o teor do hino, a base do hino, o fundamento do hino tem que ser esse: bendizei ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia, ela dura de geração em geração. E aí o Espírito Santo falava fortemente comigo. Vai buscar o significado da palavra celebrar. Celebrar significa exaltar, engrandecer, enaltecer, festejar. Então o Espírito Santo ministrava ao meu espírito: fale para minha igreja, independente da situação, fale para o meu povo, me celebre, me adore, me exalte, me engrandeça, porque enquanto você adora, eu te curo, enquanto você adora, eu te renovo, enquanto você adora, eu te fortaleço, enquanto você adora, eu luto as tuas batalhas, eu luto as tuas guerras, eu luto as tuas pelejas. Você já viu morto adorar? Você já viu múmia adorar? O Espírito Santo está falando nessa noite. Chegou o tempo da igreja celebrar. E celebrar é celebrar com tudo que temos. Com o nosso corpo, com a nossa alma, com o nosso espírito e com o nosso entendimento, como a pastora Estela declarou aqui nesta noite, com o nosso entendimento, com o nosso intelecto racional. Então, crente, se você entrou aqui hoje e você ainda não adorou, você ainda não levantou a tua mão para o céu, você ainda não falou: Jesus, eu te amo,
Obrigado por eu estar aqui nessa noite. Você tem essa oportunidade. Não aceite entrar num ambiente como esse e não celebrar. Meu Deus, a presença de Deus é real. Eu cheguei num nível da minha vida que eu falei para o meu esposo e para minha filha: eu acho que eu estou meia doida. Eu já era. Quem anda comigo sabe que eu sou meia doida. E é um doido mesmo. Agora eu estou mais. Cheguei num nível que eu quero adorar. Se você for na minha casa, eu estou lá doida, está lá adorando. Acho que os vizinhos lá da parte de baixo do prédio, do apartamento, no térreo, é chique, hein? Acho que eles sabem se a mulher é doida mesmo. Então, celebre ao Senhor. Celebre ao Deus de Israel. Mas eu não tenho motivo, claro que tem. Você está aqui nessa noite, nesse culto abençoado. O que é essa luta? Essa luta que você está passando, ela não é nada diante do Senhor. Ela não é nada diante do Deus de Israel. Ela é coisa alguma diante do Deus que nós servimos. Ela vai passar. Então, celebre ao Senhor. E eu gostaria de convidar a amada igreja para abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 25. Há 2 anos atrás, o Senhor me concedeu essa palavra. E quando o Bispo Antônio fechou a agenda, o dia, o horário, eu já comecei a orar ao Senhor, o que Ele queria compartilhar comigo e com você, ao nosso espírito nessa noite. E aí o Senhor falava: eu quero que você fale sobre Mateus 25, no culto da noite, sem ponto, sem vírgula, sem tirar nenhum ponto, nenhum vírgula, nada. Eu quero falar com a minha igreja dentro desta palavra. E eu falei amém. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ai de mim se não obedecer, como Paulo falou. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Essa responsabilidade, essa obrigação está sobre a minha vida. Então, ai de mim. Abra a palavra do Senhor, todos abrirem, eu creio, Mateus capítulo 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 delas eram loucas. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E a palavra continua assim: e tardando o esposo, dormiram, ou dependendo da tradução bíblica, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouve-se um grito, ou dependendo da tradução, ouve-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Versículo 7. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Versículo 8. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo... Meu Deus, cadê? Dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. Versículo 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, ou dependendo da tradução, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as boldas, e fechou-se a porta. Versículo 11. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Versículo 12. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Versículo 13. Vigiai, pois porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Que forte, hein, igreja? Coloque a mão no seu coração. Vamos orar.
em nome de Jesus. Estar aqui não é uma brincadeira, é algo muito sério. Muito sério. Meu Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, toda honra, toda glória e toda exaltação seja dada a Ti nesta noite. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra declara que não fomos nós que escolhemos ao Senhor, mas o Senhor nos escolheu e nos nomeou para nós darmos fruto e o fruto permanecer. Porque todas as vezes que nós damos fruto como igreja, o Senhor deixou claro para os seus discípulos que o Senhor é glorificado. Quando nós damos fruto como igreja, o Senhor é exaltado. O Senhor é engrandecido e adorado através das nossas vidas. E nessa noite, na abertura deste culto, o Senhor declarou para a sua igreja, através da sua palavra, e reforçou. O teu Espírito está nos chamando para este tempo de celebração, para este tempo de adoração, para este tempo de busca, para este tempo de entrega, para este tempo de rendição aos teus pés. O Senhor está nos chamando nesta noite, o Senhor está deixando claro, através da sua palavra, faça como Maria, escolha a boa parte, e esta boa parte não lhe será tirada, não lhe será arrancada, não lhe será roubada. Então nos ajuda, Espírito Santo de Deus. Como igreja eu clamo, como igreja eu suplico, como igreja eu oro, como igreja eu peço, nos ajuda, Espírito Santo, a escolhermos a boa parte, que é estar aos teus pés, ouvindo os teus ensinamentos, ouvindo as tuas verdades, ó Deus de Israel, porque só dessa forma seremos curados de verdade. Porque o Senhor também declarou para os seus discípulos amados e eleitos e escolhidos: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esta palavra é a única que tem o poder de nos libertar. Meu Deus, tem tantas coisas em nós, ó Pai, e dentro de nós que necessitam de libertação nessa noite. Espírito Santo de Deus, nos toca do alto da cabeça à planta dos pés. Toca onde o homem não pode tocar nessa noite. Toca onde ninguém vê nessa noite. Eu vejo o exterior do meu irmão e o meu irmão vê o meu exterior. Mas eu não vejo, eu não contemplo o pensamento do meu irmão e nem ele contempla o meu. Às vezes estamos num culto como esse e ainda assim o nosso pensamento é mau, ainda assim o nosso pensamento não te agrada, ainda assim o nosso pensamento não te glorifica, mesmo estando assentado no banco de uma igreja. Então eu te peço, Espírito Santo de Deus, porque é tempo de libertação, é tempo de libertação, é tempo de libertação. Nos liberta de todo eu, nos liberta de toda exaltação própria, de todo egocentrismo, nos liberta de todo achismo, nos liberta da frieza espiritual, nos liberta desta questão religiosa. Eu tenho 30 anos de igreja, eu já vi isso. Eu tenho 20 anos de igreja, eu já passei por isso, eu já sei tudo que vai acontecer. Não, ninguém aqui sabe nada. Labacandarabassou. Nos liberta, Deus de Israel, nos liberta. E aonde o inimigo está oculto, aonde ele está escondido, aonde ele está incubado, aonde ele está alojado,
envia fogo do céu para consumir, para exterminar o trabalhar do inimigo, o mover do inimigo, às vezes dentro dessa casa, às vezes nesse casamento. Meu Deus, aonde ele está escondido lá dentro dessa casa. Aonde ele está escondido, às vezes ali num cantinho. Não destrua, mas vive de aparência. Não destrua, mas vive de aparência. Põe ele para correr, Pai, porque só o Senhor pode. Às vezes nessa vida não há força como não havia em Josafá. Ele mesmo declarou: em nós não há força para vencer essa multidão e a gente também não sabe o que fazer. Mas os nossos olhos estão postos em Ti. Nessa noite, se entrou alguém aqui, já pensando no encerramento do culto, que hora vai acabar esse culto? Que hora vai acabar essa palavra? Porque o Espírito Santo fala na terra. Eu estou com fome, eu quero comer. Deria da calabaçúria. Deriou de candarabalabalabasou. Meu Deus, dá um basta em toda essa carnalidade predominante que às vezes insiste ficar em nós. Nos muda, Espírito Santo, pelo poder da Tua palavra. Não haverá casamento de aparência nesse lugar. Não haverá separação de corpos neste lugar. Não haverá nada em oculto que não te agrada neste lugar. Fale conosco, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, você pode aplaudir ao Senhor. Celebre a Ele com as suas palmas. Aleluia. Meu Jesus. Acho que esse daqui é um dos altares, um dos púlpitos mais fortes que o Senhor me permite subir para pregar a palavra. Só quem sobe aqui sabe a dimensão e a proporção de estar aqui diante da igreja, nesse púlpito, nesse altar, o tamanho da responsabilidade que é pregar a palavra de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, que nós acabamos de ler, já começa nos ensinando, já começa nos mostrando, já começa nos alertando acerca da segunda vinda de Cristo, acerca da segunda vinda de Jesus. Essa narrativa, esse texto que nós acabamos de ler como igreja, deixa claro que o Senhor Jesus, que o nosso Cristo, que o nosso Jesus amado, que Ele vai voltar, que Ele vai retornar para buscar a sua igreja, para buscar a sua noiva, para buscar o seu povo, para buscar o seu rebanho. O próprio Jesus, Ele declarou para os seus discípulos, no Evangelho de João, capítulo 14, antes mesmo da sua crucificação, da sua ressurreição, da sua ascensão aos céus, antes mesmo de morrer e ser crucificado pelos meus e pelos seus pecados, pelas nossas iniquidades e transgressões naquela cruz, Ele declarou para os seus discípulos, falando acerca da sua segunda vinda: não se turbe o vosso coração, creia em Deus e creia também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, há muitas residências, há muitas habitações, há muitas moradias. Se não fosse assim,
assim, eu não vos teria dito. Eu irei. Eu vou preparar lugar. Aleluia! Mas eu vou voltar. Eu vou retornar. E eu próprio vos levarei para mim mesmo. Porque o objetivo é esse, o propósito é esse. Aonde eu estiver, vós estejais também. O teor dessa mensagem hoje é esse. Uma mensagem que não se prega mais, que não se fala mais, que não se anuncia mais. Jesus trouxe crente hoje aqui, de 30, de 50, de 20 anos, ou você que é novo convertido e está começando agora. O Espírito Santo nos trouxe hoje aqui para declarar: ei, igreja, eu estou voltando, eu estou voltando, eu estou voltando. Ei, igreja, eu estou chegando, eu estou chegando. Você tem noção que Jesus está chegando? Que Jesus está retornando, labassurianda, labacai? Que Jesus está voltando para nos buscar? Porque já está tudo preparado. A morada já está preparada, as residências já estão preparadas, Arabassúria Labacai, as habitações já estão preparadas. Antes de eu começar a ministrar esse capítulo 25, eu vou trazer um resumo singelo aqui, desse contexto do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, ele foi escrito com propósito, com objetivo, com intuito de apresentar o Senhor Jesus como o Messias enviado de Deus para salvar toda a humanidade. Um Messias que foi prometido, que foi anunciado. Desde Gênesis, o Senhor prometeu, o Senhor anunciou, o Senhor falou acerca desse Messias. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Então o propósito é apresentar Jesus como o Messias enviado de Deus para salvar todo homem, para salvar toda a humanidade dos seus pecados, das suas transgressões, das suas iniquidades, das suas corrupções. O Evangelho de Mateus vai trazendo passo a passo do nascimento de Cristo, da sua genealogia, vai trazendo passo a passo do seu batismo no Rio Jordão, da descida do Espírito Santo sobre a vida dele. O Espírito Santo que é representado no Evangelho de Mateus, simbolizado como uma pomba, vai trazendo passo a passo um panorama aprofundado acerca da tentação que ele enfrentou no deserto, por parte do inimigo, por parte do adversário das nossas almas, e como ele venceu essa tentação. E também traz um panorama aprofundado acerca do início da sua carreira, da sua eleição, da sua chamada e do seu ministério na Galileia. E o propósito desse contexto era deixar claro para os judeus daquela época, que haviam se convertido a Cristo, que haviam se convertido a Jesus, que tinham se entregado de verdade a esta mensagem salvadora, a esta mensagem poderosa, a esta mensagem grandiosa, que de fato Jesus é o Messias enviado por Deus para salvar a todos os homens, para que não houvesse dúvida, para que não houvesse incredulidade, para que não houvesse nenhum tipo de receio no coração deles em relação a este envio, em relação a este poder, em relação a esta graça salvadora. E o Espírito Santo de Deus, ele nos trouxe hoje aqui, nesta casa
esta igreja abençoada, o Espírito Santo trouxe eu e você a este lugar hoje, porque Ele quer que eu e você lembre. O Espírito Santo, Ele quer que eu e você lembre novamente o porquê que Jesus foi enviado na sua primeira vinda. Não estou falando da segunda ainda, eu estou falando da primeira vinda do Messias, quando os pés dele tocou essa terra, quando ele nasceu do ventre de Maria, pelo poder e a virtude do Espírito Santo. Deus nos trouxe hoje aqui para nos fazer lembrar novamente o porquê que Cristo foi enviado. Ele foi enviado, eu volto a reprisar, eu volto a repetir, para salvar toda a humanidade, porque quando eu e você nos lembramos constantemente dessa verdade espiritual, nós não aceitamos a ação do inimigo, a ação do mal, a ação de Satanás, a ação do diabo em nenhuma área da nossa vida. Porque nós temos um entendimento racional. Espera aí, Jesus foi enviado, Jesus pisou nessa terra para salvar a todos os homens, para salvar a mim, para salvar a minha família, para salvar a minha casa, para salvar os meus parentes, para salvar os meus amigos. Como a palavra ensina em 2 Timóteo, fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio a este mundo para salvar o pecador. Sabe qual é o significado da palavra pecador? Significa perdido. Significa alguém que pratica iniquidade, significa corrupto, significa perverso, significa mentiroso, significa alguém que está aprisionado em vícios, significa alguém que pratica crime com naturalidade. Então Jesus veio a esse mundo, eu e você entendendo ou não, para salvar o que está perdido, para salvar o que está aprisionado em algum tipo de vício. E tem muitos dentro da igreja que, mesmo sendo crente de anos, estão aprisionados em diversos vícios. Mas o Senhor está hoje nesse lugar e Ele está falando: você não vai sair daqui com esse vício, você não vai sair daqui com essa marca mundana, você não vai sair daqui do jeito que você entrou, porque ninguém está te vendo, ninguém está te sondando, ninguém está te esquadrinhando, mas eu estou aqui e eu estou esquadrinhando, sondando, verificando cada coração e mente nesta noite. Aleluia! Como a palavra declara na primeira epístola de João, que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Que obras são essas? Obra de macumba, obra de feitiçaria, obra de bruxaria, obra de inveja, obra de encantamento, palavra contrária, palavra negativa, olhar contrário, olho gordo, como o povo diz aí fora. Não importa a dimensão da obra das trevas, Jesus está falando: hoje eu vou desfazer tudo que foi feito, hoje eu vou lançar por terra tudo que foi feito contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família, contra a tua saúde, contra o teu trabalho, contra as tuas finanças. Você está achando que o diabo vai continuar escondido? Ele não vai. Às vezes as coisas do nada começam a quebrar. Às vezes do nada, aparentemente, um negócio que estava para ser fechado não é mais, e você não entende o porquê, e o Senhor está falando: é obra das trevas, mas eu vou desfazer hoje toda obra maligna, toda
fragilizada. Mesmo sendo crente, não tem o discernimento para entender que não é do nada. Do nada está tudo bem em casa, daqui a pouco um começa a estranhar com o outro, brigar com o outro. Daqui a pouco na casa tem uma guerra, um combate. Deus está falando hoje aqui. Eu vou desfazer tudo que Ele está tramando contra a minha igreja. Nada vai mais ficar em oculto, escondido, alojado. Hoje eu denuncio as obras do inimigo neste lugar. É como a palavra do Senhor declara. Nós temos que aprender a nos apropriar dessas palavras. O Senhor falou o quê? O ladrão veio senão roubar, matar e destruir. E eu já vi pessoas falando em live que esse ladrão não é o diabo. Que é a gente que fantasia isso. Mas o diabo, ele é tudo isso e mais um pouco. Mas o nosso Jesus está lá. Eu vim na minha primeira vinda, não estou falando da segunda, para que tenham vida e a tenham como? De qualquer jeito, de qualquer maneira, de qualquer forma, mirrada. Não, é para que tenham vida e a tenham em abundância. Eita glória! Você pode estar passando a luta que for, o vale que for, a dificuldade que for, mas no meio desse vale, no meio dessa luta, no meio desse vendaval, no meio dessa circunstância contrária, no meio dessa humilhação, no meio dessa perseguição, no meio dessa incerteza, no meio dessa insegurança, Jesus te trouxe hoje aqui para falar: ei, eu tenho vida, eu tenho paz, eu tenho renovo, eu tenho fortalecimento, eu tenho direção, eu tenho cura, eu tenho porta aberta, eu tenho porta nova de milagre para a tua vida nessa noite. Para de aceitar. Jesus ainda está batendo nessa tecla nessa igreja. Para de aceitar a ação do mal, o domínio do mal em alguma área da sua vida. Porque Jesus, ele declarou para os fariseus da época: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos ao arrependimento, mas sim pecadores. Você pode ter entrado aqui doente fisicamente, com a tua alma doente ninguém está vendo, com a tua mente doente ninguém está vendo. O Senhor está falando: eu estou aqui, você não vai sair do jeito que entrou. Eu vou curar a tua mente, eu vou curar o teu coração, eu vou curar a tua alma, eu vou curar as tuas emoções, eu vou curar os teus sentimentos, porque só eu tenho o poder de entrar onde o médico da terra não tem. Quantas pessoas chorando dentro de casa, em algum canto da casa, o marido está trabalhando e a esposa está lá chorando. É uma tristeza por causa do problema que está ali, da prova que está ali, que se alojou há meses, que se alojou há anos. Ah, irmão, o Espírito Santo fala ao meu ouvido: é como se o inimigo tivesse pegado uma cadeirinha, é como se ele tivesse cruzado as pernas dele, e é como se ele estivesse falando: daqui eu não saio, continua chorando, daqui eu não saio. E o Senhor está falando: vai sair, porque o médico dos médicos está aqui nessa noite, e Ele não vai curar só o seu físico, Ele vai levar esta cura que emana do trono, que emana do altar, e essa cura vai alcançar a tua casa. A atmosfera ali vai ser diferente, não vai ser mais uma atmosfera de tristeza, não vai ser mais uma atmosfera. O Espírito Santo acabou de falar no meu ouvido de insegurança. Não vai ser mais uma atmosfera de desconfiança. Ah, deixa eu ver, ele está lá no celular. Ah, deixa eu ver, ela está lá no celular. Deus está falando: até a atmosfera da tua casa eu vou mudar. Arabassuri alabacácia. Até a atmosfera do ambiente da tua casa eu vou mudar. Arabassúria. Toda desconfiança que se alojou naquele lugar vai sair. O que o Senhor falou no Evangelho de Lucas: que Ele veio buscar e salvar
salvar o que? O que se havia, o que é perdido. O Espírito Santo está falando hoje aqui, para pais e mães que estão nesse lugar, que às vezes teu filho está afastado. Para estar afastado não precisa estar longe da igreja não, viu? Porque tem um monte que está dentro da igreja afastado. O Senhor está falando hoje aqui, buscar significa procurar até encontrar. Salvar, eu já falei aqui, é livrar alguém de uma situação de perigo e de risco. O Espírito Santo está falando hoje aqui, quem vai buscar essa pessoa sou eu. Não vai ser a tua mão, não vai ser a tua falácia, não vai ser a tua fala. Eu vou buscar, eu vou trazer, eu vou buscar, eu vou trazer. Eu vou tocar no coração para ver arrependimento de pecados. Eu vou tocar no coração para ver mudança de mente. Eu vou tocar no coração e vai ter quebrantamento, vai ter confissão e vai querer buscar a minha presença novamente. Então o Senhor está falando, você não vai precisar fazer mais nada. Eu vou falar o que o Espírito Santo falou ao meu ouvido. Sai de cena. Sai de cena. Missionária, mas eu falo com meu marido, eu falo com meu filho, eu falo com a minha mulher. Esse homem não se engrena, essa mulher não se engrena, esse filho não se conserta. Deus está falando, sai de cena, porque quem vai colocar a mão sou eu, quem vai colocar a mão sou eu. Você não vai precisar gritar, xingar, pegar pelos cabelos, dar uma voadora gospel. Não, Deus está falando, sai de cena, porque agora quem entra sou eu, agora quem faz sou eu, agora quem opera sou eu, agora quem vai trazer sou eu. E o Espírito Santo acabou de falar no meu ouvido que tem gente que está na igreja. Hoje aqui não é brincadeira não, hoje aqui o negócio é sério. Que tem gente que está na igreja, o filho até vem, que é o que eu não aceito para Jennifer. Ele vem de vez em quando, tá bom. Não tá bom não. O Espírito Santo acabou de falar no meu ouvido, para com esse negócio. Para de se conformar com um filho, com um marido, com uma esposa que vem de vez em quando. Deus está falando que eu tenho para você, para sua casa e para sua família. É obra completa, é obra inteira, é obra concreta de salvação, de libertação, de redenção e de poder de Deus. Até nisso o Senhor está denunciando o inimigo hoje aqui. Por que Jesus veio na sua primeira vinda? Para salvar. Então o que ele tem para mim e para você hoje aqui? Salvação. O que ele tem para nossa casa? Salvação. O que ele tem para os nossos filhos? Salvação. O que ele tem para nossa igreja? O que ele tem para nossa nação? Salvação. O Espírito Santo está insistindo, eu tenho que falar. Tá bom do jeito que tá. É melhor assim, porque se mexer muito, né? Não, você não vai mexer em nada. Porque Deus falou, sai de cena, porque quem vai fazer sou eu. Não vai mais precisar falar nada. Deus está falando, pelo amor de Deus, fecha a boca, coloca um zíper gospel. Porque eu vou visitar, eu vou tocar quando estiver dormindo, quando estiver na escola, quando estiver no trabalho, quando ele estiver com aquelas companhias meio erradas. Eu vou tocar, eu vou agir, eu vou mostrar. Jesus, indo, se situando aqui, aleluia. Tanto o evangelho de Mateus quanto o evangelho de Lucas são os evangelhos que contêm o maior número, a maior descrição de parábolas no Novo Testamento. E Jesus se utilizava dessa ferramenta para ensinar verdades espirituais acerca do seu reino, tanto para a multidão que o acompanhava, tanto para os discípulos que o seguiam. E agora entrando aqui no capítulo 25...
O capítulo 25 do Evangelho de Mateus é uma continuação do assunto que Jesus estava abordando no capítulo 24. E o assunto que Jesus estava abordando no capítulo 24 do Evangelho de Mateus era justamente acerca do final dos tempos, acerca do final dos dias. No capítulo 24 do Evangelho de Mateus, o título do capítulo 24 está assim: o sermão profético, ou o sermão escatológico, ou o sermão de início de dores, dependendo da tradução bíblica. Então, Jesus estava abordando, estava trazendo à tona esse assunto para os seus discípulos. E volto a repetir, ele não tinha sido crucificado ainda, não havia ressuscitado, não havia sido elevado aos céus, como Atos ensina, não tinha assentado à direita e à destra de Deus, como o capítulo do livro de Atos nos ensina, mas ele já estava falando acerca da sua segunda vinda, da sua segunda volta com os seus discípulos. E os discípulos perguntam para Jesus: mestre, que sinal haverá da tua vinda e do final dos tempos, do final dos séculos? Qual é o sinal? E aí Jesus começa a falar para os discípulos: acautelai, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. Esse é o primeiro sinal. Vai vir muita gente no meu nome, falando: eu sou o Cristo, eu sou Jesus. E vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerra. Nação vai se levantar contra nação, reino vai se levantar contra reino. Você não entendeu ainda? Já não tem mais rumor de guerra, já não tem mais assunto de guerra. Agora as guerras são latentes, agora as guerras são visíveis, agora as guerras estão diante dos nossos olhos. Como eu falei há 2 anos atrás, agora você assiste a guerra da sala da sua casa, você assiste a guerra com o seu celular, com o seu notebook, com o seu computador. Já não tem mais rumor. As guerras são visíveis, são reais. Os reinos já estão se levantando um contra o outro. As nações já estão se movimentando umas contra as outras. E Jesus continua declarando: haverá fome, haverá peste, haverá praga, haverá terremoto em vários lugares. Mas ainda não é o fim, só é o princípio da dor, só é o princípio do gemido. Mas agora eu te digo, já não estamos mais no princípio das dores, nós estamos na fase final dessa gestação de sofrimento, dessa gestação de tribulação. E ele começa a discorrer: vocês serão odiados, perseguidos e atribulados de todas as nações por causa do meu nome. Isso já está acontecendo há séculos. Enquanto você está aqui no conforto desse banco sentado, vários missionários morreram nesses últimos dias, em diversos lugares do mundo, de uma forma diferente, porque entregaram a sua vida por amor ao Evangelho. E aí Jesus continua discorrendo: no princípio das dores vai surgir muitos falsos profetas, e eles vão enganar muitos. É o que Paulo falou para Timóteo: ô Timóteo, pregue em tempo e fora de tempo, quer seja oportuno ou não. E sabe qual é o teor da pregação que Paulo falou para Timóteo? É essa: admoesta, repreende, exorta, porque vai chegar um período, o período da apostasia espiritual, que não vão suportar a verdadeira doutrina, o verdadeiro ensinamento da palavra de Deus, porque vão ter comichão no ouvido,
mundo e vão procurar doutores, mestres, conforme a cobiça insana do seu coração, e vão se entregar a fábulas, a mentiras, a enganos, a heresias, a seitas. Mas Timóteo, quando a apostasia chegar, quando os últimos dias chegar, o meu conselho para você é esse: suporta as aflições, suporta as lutas, suporta a prova, suporta o problema, suporta a cara feia, suporta a perseguição, suporta a fofoca, suporta a humilhação, suporta. Cumpre o teu ministério, Timóteo. Faz o trabalho de um evangelista, Timóteo, e seja sóbrio em tudo. E aí Jesus continua falando no Evangelho de Mateus: os meus dias, eu vou voltar, o meu retorno vai ser semelhante como nos dias do dilúvio, a qual comiam, bebiam, casavam e se davam em casamento. Ou seja, não estavam nem aí para nada. Casar naquele tempo e se separar era algo normal. Claro que nos dias de hoje se agravou. Não estavam se preocupando com nada. Até que Noé, o pregoeiro da justiça, mais de 100 anos ali pregando: olha, vai vir o dilúvio, olha, se arrepende, olha, se conserta. E aquela geração só zombando, só rindo, só desprezando, não querendo saber de nada. Aí Jesus fala: até que Noé entrou na arca, e toda aquela geração não se apercebeu, não estava apercebida, e todos pereceram. É o povo de hoje. Jesus está falando que está voltando, não tem mais nem impacto essa palavra. Não mexe mais com nada. E aí ele continua: por se multiplicar a iniquidade, a corrupção, a perversão, a maldade, a zombaria, o escárnio. Porque Jesus falou também que nesses últimos tempos muitos iam causar escândalo. E o que mais tem hoje em dia é escândalo no meio do povo de Deus. Escândalo de adultério, escândalo de roubo, escândalo de mentira. Escândalo de pessoas que saem da igreja e processam a própria igreja, meu Deus. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aí vem a palavra de checkmate para o inferno. Mas aquele, porque não são todos, mas aquele que perseverar, que persistir, que insistir até o fim, esse será salvo. Eu quero fazer uma pergunta que o Espírito Santo acabou de falar no meu ouvido. Nem sei quanto tempo eu tenho. A irmã não consegue pregar menos de 1 hora, Jesus. Você está salvo? Faz uma reflexão aí. Eu estou salva? Você está salvo? Porque perseverar é seguir em frente, é ir adiante, é continuar, é não desanimar. Nós temos que perseverar, por quê, missionária? Porque a palavra deixa claro: nem todo que me diz Senhor, Senhor, está falando de crente, evangélico, cristão, nem todo que me diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus. Só vai entrar no reino dos céus aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Não é porque eu estou aqui com o microfone pregando que isso significa dizer que eu vou entrar no céu. Não é porque alguém toca aqui, toca ali, louva aqui, intercede aí, cuida de carro lá fora, senta no banco da igreja, que isso significa dizer que eu vou entrar no céu. Porque nem todo que me diz Senhor, Senhor vai entrar lá.
Porque às vezes fazemos tudo isso, mas no automático. Porque sabemos fazer, porque o Espírito Santo nos ensinou, porque o Espírito Santo nos capacitou, porque o Espírito Santo nos deu o dom. Mas só vai entrar lá quem faz a vontade do Senhor. Todo mundo quer entrar. Se você perguntar para o ímpio lá fora, às vezes ele tem mais convicção que vai para o céu do que quem está dentro da igreja. Eu vou morrer, vou para o céu. Vai falar para ele que isso não é uma verdade, que você até apanha. Mas Jesus nos trouxe hoje aqui para nos dar um start espiritual. Ei, eu estou chegando. Já não é mais uma coisa distante de séculos, é uma coisa atual, vai acontecer. E eu tenho que perseverar em servir ao Senhor, porque em Romanos a palavra deixa claro o como que nós temos que servir ao Senhor nesse tempo, para ter acesso ao céu. Ele declarou que nós não temos que servir a Deus com preguiça, mas com espírito fervoroso. Quando eu vi a palavra preguiça, falei, meu Deus, tem misericórdia de nós. Às vezes a gente não quer fazer nada para o Senhor. E quando faz é empurrado. E quando faz é para agradar alguém. E quando faz é para não ser chamado a atenção. Mas a palavra está deixando claro que nós temos que servir a Ele com espírito fervoroso. Esse espírito fervoroso fala de uma entrega genuína, fala de uma dedicação genuína, fala de um amor verdadeiro, fala de um amor sincero, fala de um amor que rompe barreiras humanas. O Senhor me levou lá em Davi. Dificilmente eu não falo de Davi. Quando Davi estava no deserto, sendo perseguido ou por Absalão ou por Saul. Não tem uma contestação histórica em relação a isso. Ele estava no deserto de Judá. E lá no deserto ele falou assim, ó Deus, Tu és o meu Deus forte, e eu te busco desesperadamente, em algumas traduções, de madrugada, ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu Deus. A alma tinha sede de Deus. O meu corpo físico te almeja, numa terra seca, cansada, árida e que não tem água, para contemplar a tua beleza, como nos dias do santuário. Davi está como fugitivo. Davi não tem água, a terra é seca, não tem fruto nenhum, e o que ele quer é a presença. O que você quer, pelo amor de Deus? O que eu quero? Que seja mais um ano como os outros que nós já passamos dentro da igreja. A pastora Silmara pregou aqui na sexta-feira no Dízimo e na Oferta, falando das últimas instruções de Paulo para a igreja de Coríntios. Uma igreja cheia de complexos, cheia de problema, mas é igreja. A orientação final para eles foi: sejam sempre firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que tudo que vocês fazem não é em vão. Está falando, Deus está nos chamando para firmeza, Deus está nos chamando para constância, Deus está nos chamando para abundância. Eu vou entregar tudo que Deus me deu. É que Jesus falou: aquele que me serve, o Pai vai honrar. Nem vai dar para entrar nesse mérito de honra aqui, que fala de prestígio, de respeito. O próprio Deus de Israel falou para o seu povo: longe de mim tal coisa, os que me honram vão ser honrados, mas quem me despreza vai ser desprezado. Não tem como eu ir uma palavra bonitinha para colocar aqui, não tem sinônimo para isso. O Senhor deixou claro: se você me despreza, se você me rejeita, se você me trata com desdém, se você me trata de qualquer jeito, de qualquer maneira, o Senhor falou, você também vai ser desprezado. Porque a palavra deixa claro em Hebreus: o meu justo viverá da fé. Se ele desanimar, retroceder, desistir, a minha alma não tem prazer nele. É tempo, irmão, de perseverar em servir a Deus e de congregar também. Porque em Hebreus a palavra deixa claro que nós não temos que fazer como alguns têm feito.
que tem deixado de congregar. E em Hebreus também ensina que entre nós tem que haver admoestação constante, porque o dia está se aproximando. É a palavra que está falando. Que tem que haver admoestação no nosso meio, tem que haver a exortação no nosso meio, porque o dia da segunda vinda de Cristo está chegando, e a Bíblia deixa claro, quem está plantado, enraizado, alicerçado na casa do Senhor, nos átrios do nosso Deus, vai florescer, e ainda na velhice vai continuar dando fruto. Eu vou descer, não dá para pregar tudo. Eu fui num congresso, há uns 3 domingos atrás, ministrar, e tinha uma senhora de 94 anos na minha frente. Eu nem imaginava que ela tinha 94 anos, para mim ela tinha uns 70. E ela dançava, e ela pulava, e ela gesticulava, e ela dava glória a Deus, no meio de todas aquelas mulheres ela se destacava. E eu falei, meu Deus, eu estou com 41, eu te adoro, mas eu tenho que te adorar mais. Estou meio fraca. Está meio complicado para o meu lado. Quando terminou o culto, eu fui até ela. E eu não sabia que ela tinha 94 anos. E eu falei, irmã, como é lindo ver você adorando a Deus. Porque uma laranja podre contamina as outras. Mas alguém cheio do Espírito Santo também influencia quem não tem nada. Quem está vazio. E eu encostei lá. Eu fui colar lá. Falei, meu Deus, eu quero isso para a minha vida. E aí ela falou assim para mim, sabe qual é o segredo? Desde quando eu me converti, faz muitos anos, viu, irmão? Eu nunca deixei um dia de vir para o círculo de oração. Eu nunca deixei um dia de estar no grupo das irmãs, foi onde Deus me colocou. Eu nunca deixei um dia de exercer a obra, o talento que Deus me deu por causa de luta, por causa de problema com o filho, com o marido. Não! Deus me chamou para louvar, então pode estar chovendo, fazendo sol, pode ter uma tempestade, eu estou lá. Eu fui chamada para adorar e eu vou adorar. E às vezes por causa de qualquer coisinha, irmãos, nós desanimamos. Antes de entrar no capítulo 25, já estou entrando. Nós temos que perseverar numa questão muito importante que o Espírito Santo falou comigo forte em casa ontem no sábado. O Senhor fala assim, vigiai e orai para que não entrem em tentação, porque na verdade o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aí o Espírito Santo falava comigo, Núbia, eu trago a pessoa para a minha presença. Ela se batiza nas águas. Ela fica um tempo ali firme, prega, louva, toca, profetiza, faz um monte de coisa. Daqui a pouco ela cai na mesma tentação. Libertei ela da pornografia, mas daqui a pouco ela está ali. Libertei ela do cigarro, mas daqui a pouco ela está tragando um. Libertei ela da bebida, daqui a pouco ela está pegando um golinho. Libertei ela da má amizade, mas daqui a pouco ela está indo atrás de uma má amizade. E aí o Espírito Santo falou assim comigo, sabe o que é isso, Núbia? Caiu na tentação, caiu na armadilha, caiu no laço, caiu na fraqueza da carne porque deixou de orar. E deixou de vigiar. O que faz eu e você cair é a falta de oração. Se você está aqui hoje, você está caindo nas mesmas armadilhas do diabo, a qual Deus já te libertou. Ele está nos chamando para orar. Entrando no capítulo 25. O reino de Deus é semelhante a 10 virgens que tomaram as suas lâmpadas e foram se encontrar com o noivo. As 10 eram pura, casta. As 10 eram invioláveis fisicamente. Mas aqui tem 2 tipos de grupo. Fisicamente falando, é todo mundo crente. Eu sou crente, você é crente, ele é crente, ela é crente. Fisicamente, esteticamente. Mas 5 é prudente e 5 é louca. Prudência significa sabedoria, significa vigilância, significa sensatez, significa equilíbrio, significa moderação. Louca significa uma pessoa nécia, imprudente, que age sem a direção de Deus. As 10 tomaram as lâmpadas
e foram se encontrar com o noivo. Mas Jesus está nos chamando hoje aqui para fazer parte do grupo de quem? Do grupo das prudentes. A única maneira, o único jeito de ser prudente nesses dias é guardando a palavra no coração para não pecar contra Deus. A única maneira de ser prudente é ouvindo a palavra e praticando. Porque vai vir o que vier, mas a tua casa não vai cair, a tua casa vai estar firmada na rocha. A única maneira de ser prudente é como Efésios declara: nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura que vem de Deus, para poder ficar firme contra as astúcias e ciladas do diabo. Ou seja, eu só vou ser prudente se eu orar. Eu só vou ser prudente se eu guardar a palavra. Eu só vou ser prudente se eu praticar. Eu só vou ser prudente se eu, Núbia, me revestir de toda a armadura de Deus. E ainda Paulo vai além. Tome toda a armadura de Deus, para poder resistir ao dia mal que nós estamos passando aí fora. E depois de ter feito tudo, ficar firme. O que eu preciso tomar hoje aqui? Revestir significa uma vestimenta dupla. Deus está chamando a igreja para se revestir de uma maneira dupla. O que é isso? Eu tenho que me revestir de toda parte da armadura. É o capacete da salvação, é a espada do Espírito, é o escudo da fé, é a couraça da justiça, é o sapato do Evangelho, é o cinto da verdade. Deus está falando, chegou o tempo da igreja se revestir de toda a armadura, para poder ficar firme, para poder ficar firme, para poder ficar firme e não desistir. Capacete vai te impedir de ser atacado por pensamento negativo, promíscuo, que não agrada a Deus. A espada vai te dar habilidade para lutar com o diabo na guerra e vencer a Satanás. O escudo vai te proteger dos dardos inflamados. O sapato do Evangelho vai te capacitar para falar do amor de Cristo para alguém. O cinto da verdade, a couraça da justiça, é a roupagem que o crente tem que vestir da hora que levanta até a hora que dorme. Adiantando que não dá mais tempo. Às 10, dormiram. Às 10, tosquenejaram. É virgem, mas 5 é prudente, 5 não é. O noivo estava demorando, todo mundo dormiu. É o que acontece hoje. Sendo prudente ou não, todo mundo dormiu. A igreja de hoje, de uma forma geral na terra, está dormindo. Por que está dormindo? Porque quando você fala com um crente, tem uns que falam assim: desde a época do meu tataravô, se fala que Jesus vai voltar. Se falou isso, está dormindo. Toda a igreja, de uma forma geral, está todo mundo dormindo. Mas à meia-noite ouve-se um grito. Ouve-se um clamor: eis aí o noivo, eis aí o noivo, eis aí o noivo. E todo mundo que estava dormindo acordou, despertou. Mas aí as imprudentes olharam para as prudentes. Por isso que é bom ter prudência. Dá um pouco do seu azeite, porque da nossa lâmpada está apagando. Não tem como. Porque se eu pegar o meu e dar o meu azeite para você, nós vamos ficar sem. Vocês têm que ir em quem vende, e vocês têm que comprar e buscar. Sabe o que eu aprendo aqui? Você pode amar teu marido, você pode amar o teu filho, mas quem tem que buscar o azeite é ele. Porque você não vai salvar o teu marido, você não vai salvar a tua filha, você não vai salvar. Sabe o que diferenciou essas prudentes das nécias? Porque elas tinham lâmpada, elas tinham vasilha e elas tinham reserva.
A vasilha aqui hoje é eu e você. O vaso de barro é eu e você. Se tiver busca, se tiver quebrantamento, se tiver arrependimento, se tiver humilhação diante de Deus, o azeite vai jorrar. O azeite que é o Espírito Santo não vai parar de cessar. Não vai parar de cessar. Lâmpada, para quem não sabe, nesse contexto bíblico, significa palavra, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Tem muita gente que tem a teologia, tem muita gente que tem a Bíblia de ponta a ponta, mas a vasilha está vazia, não tem azeite, não tem comunhão com Deus, não tem intimidade com Deus, não tem intimidade com o Espírito Santo. Arabacalabassúria. Tem lâmpada, mas não tem azeite. Tem lâmpada, mas não tem vasilha. Deus está falando hoje aqui. Chega de vasilha vazia nesse lugar. Quando elas foram comprar, porque não vai dar mais tempo. Quando elas foram comprar, o noivo chegou. Quem tinha lâmpada, quem tinha azeite, reserva de azeite, quem tinha o azeite jorrando dentro da vasilha. Esse azeite, quando eu tenho azeite jorrando na vasilha, tem amor, tem perdão, tem quebrantamento, tem humildade, tem busca, tem santidade, tem consagração, tem temor, tem reverência. Elas entraram nas núpcias, no casamento, com o noivo que agora não é mais noivo, é esposo. E quando as loucas chegaram, por isso que é louca, tem muita gente louca na igreja. A porta já estava fechada, e aí elas começaram a bater. Abre-nos a porta, Senhor. E ele olhou para as loucas e falou assim: ei, vocês podem até ser virgem, vocês podem até ter lâmpada, vocês podem até ter nome de crente, cargo de crente, posição de crente, título de crente, mas eu não conheço vocês. Vigiai e orai. Apesar que não está orar aqui, está só o vigiar. Vigiai, porque vocês não sabem o dia e a hora que o Filho do Homem virá. Em outro contexto da Bíblia, a palavra diz assim, que naquele grande dia, que já está chegando, muitos, não são poucos não, vão falar assim: Senhor, está falando de crente, em teu nome eu profetizei. Olha que coisa gloriosa, em teu nome eu coloquei na mão a mão no endemoniado, o demônio saiu. Eu expulsei demônio. Em teu nome eu fiz maravilha. Não estou falando de cura de dor de cabeça, não. Eu estou falando de um paralítico que anda, de um cego que enxerga, de um morto que ressuscita. Foi em teu nome. E Jesus vai falar abertamente: eu nunca te conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Sabe o que é iniquidade? É você saber que está errado. É você saber que você não pode fazer aquilo para Deus daquele jeito. A pessoa continua: eu não te conheço. Jesus hoje, o Espírito Santo está falando: ei, eu estou chegando. É motivo da igreja se alegrar. É motivo da igreja celebrar. O noivo está vindo. Está chegando o tempo de entrar nas núpcias, nas bodas. Mas quem você é nesse contexto? Você é a virgem que tem lâmpada, que tem azeite, que tem reserva, que tem vasilha? Ou você só tem lâmpada?
Porque aquela luz de dentro da lamparina estava se apagando, justamente por não ter reserva. Tem pessoas hoje que estão aqui assim. Você sabe que se Jesus voltar agora, você sabe como está a sua situação. Se você olhar para você, olhar para dentro de você e falar assim, olha, missionária, a lamparina, a luzinha que está lá já está um fio. Jesus nos trouxe hoje aqui para falar assim, ó, para de pensar lá naquele seu problema lá, já falei que eu vou fazer. A noite hoje aqui é de salvação. A noite hoje aqui é de reconciliação. Hoje eu conversei muito com o Tarcísio. Eu gosto muito de vestido. Eu não sou muito chegada em saia, mas eu tenho várias saias. Para ir para as igrejas pregar nas Assembleias da Vida. Mas eu falei assim para ele. Ó, foi a igreja que me deu esse vestido, hein, gente? Chique. Tudo isso vai ficar. Vestido, sapato, bolsa, carro do ano, carro de marca. Não é que você não tenha que trabalhar, você está trabalhando. Sorte do seu rosto, você vai comer o pão. Mas tudo vai ficar. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Se você nessa noite está aqui e você não tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida, para de enganar a si próprio. Chega, Jesus está falando. Nós vamos ter a oportunidade de falar assim, Jesus, eu não quero naquele dia ouvir essa palavra abertamente. Eu não te conheço, isso dói. Isso constrange. O Espírito Santo está falando até quando você vai ficar em cima do muro. Para com esse negócio. Outro dia eu falei comigo mesma, na sala sentada. Sala meio cozinha. E eu falava assim, nossa, não vale a pena desobedecer. Não vale a pena fazer um monte de bobagem diante de Deus. Porque os prejudicados somos nós mesmos. Deus está nos chamando, não só para ter lâmpada, mas para termos reserva de azeite. Se coloque de pé, amém? Nós vamos orar. Se você que é jovem, independente se seu pai está do seu lado, a sua mãe. Ontem eu falei assim para a Jennifer, eu falei assim, sabe o que eu te aconselho? Conselho de mãe, ame a Jesus. Ame a Jesus. Ame a Jesus. Ame a Jesus. Ele pode voltar hoje, na hora que você for deitar. Na hora que você tiver com aquele pijaminha que você gosta. Pode voltar hoje. Ele pode voltar daqui a alguns minutos. E o meu nome está lá ou não está? Perdoe quem você tiver que perdoar. Ah, mas me ofendeu, me humilhou, me traiu, me machucou. Não foi uma boa mãe, não foi um bom pai. Perdoe quem você tiver que perdoar. Ainda dá tempo. Não significa dizer que você vai andar grudado com a pessoa, colado com a pessoa. Só libere o perdão. E abrace a Jesus desesperadamente, como Davi fez. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu não vou chamar ninguém aqui na frente, porque nem tempo para isso dá. Mas aonde essa pessoa estiver aí no cantinho dela, ela está fazendo, ela está se posicionando para se reconciliar contigo, ó Deus. É uma noite de reconciliação. É uma noite que nós, como igreja, estamos aqui hoje rendidos. Essa é a palavra, a gente está rendido, Senhor. Rendido à cruz, rendido ao Evangelho das Boas Novas, rendido ao Teu amor, rendido à Tua graça, rendido ao Teu perdão, rendido à cura que o Senhor tem para as nossas vidas, rendido à libertação que o Senhor tem para as nossas vidas. E hoje nós estamos nos reconciliando com o Senhor. Meu Deus, meu
ocultos, mais escondidos, meu Deus. Perdoa as vezes que nós falamos de tantas pessoas. Às vezes a gente fala de tanta gente, tanta besteira, tanta bobagem, tanta coisa desconexa. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa às vezes por tratar o marido mal, a esposa mal, o filho mal, o irmão do nosso lado de uma maneira indiferente. Nos perdoa às vezes por darmos mau testemunho no nosso trabalho, aonde a pessoa estuda. Perdoa, perdoa, perdoa. Nos perdoa nessa noite. Meu Deus, entra dentro do nosso âmago, da nossa alma, do nosso íntimo, e arranca aquele pecado que está enraizado há anos. Tira ele, Pai. Essa iniquidade que está lá e já faz moradia. Meu Deus, nos perdoa. Me perdoa, Senhor. Quantas foram as vezes que eu subi no púlpito e não subi da maneira certa que deveria? Me perdoa. Não me entreguei com a intensidade que deveria. Às vezes que era para mim ter orado e não orei. Às vezes que era para mim ter jejuado e não jejuei quando o Senhor falou. Meu Deus, nos perdoa por enterrar os dons, os talentos. Nos perdoa por recuar da batalha na hora que não deveríamos recuar. Nos perdoa, nos perdoa, nos perdoa. Pai, em nome de Jesus, que não falte azeite na nossa vida. Sonda as nossas vasilhas aqui nessa noite, Espírito Santo. E aonde há uma lacuna, aonde há o vazio, aonde está faltando azeite, vem com azeite, Pai do céu. Porque o azeite, ele também tem a função de curar. No Antigo Testamento ele também servia para cura. Cura-nos, ó Deus. Cura-nos, ó Deus. Queremos fazer parte desse grupo das noivas prudentes, que entra na núpcia com o noivo. Obrigado por esse culto. Obrigado por essa reunião. Obrigado por tudo que o Senhor fez aqui hoje, Deus de Israel. E que saiamos daqui com esse desejo de querer te buscar de verdade, de não querer andar com má companhia, com má amizade, de querer sim, se for para andar com alguém, tem que ser andar com alguém que edifica, que nos leva para mais perto do Senhor. Isso não é acepção, isso é prudência, isso é vigilância. Coloca um guarda na nossa boca, foi o que o salmista pediu, porque a tua palavra declara que a gente tem que ser tardio para falar, tardio para irar e pronto para ouvir. Que sejamos prontos nesses últimos dias da igreja na terra para ouvir a voz do teu Espírito. E ao eu sair daqui, Pai, me cobre com o teu sangue, cobre a minha família com o teu sangue, cobre o meu lar com o teu sangue, cobre tudo aquilo que pertence, que o Senhor nos deu por misericórdia com o teu sangue. Que toda a retaliação do inimigo já seja lançada por terra pelo poder do nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, amém, igreja?